intimado a ficar aqui, né? Nós vamos fazer uma pequena leitura, gente, para harmonizar o ambiente. Como o tema hoje vai ser Kardec e sua missão, nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O João Lúcio daqui a pouco deve estar chegando, tá? Ele que vai fazer o estudo. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos seja sumidamente inteligência. Esse planeta nenhum direito tende de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que utilizes para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento como podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias a conduzi-los a ele. A natureza no instrumento não está a indicar o que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega o seu ajudante, não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra. Então, a inteligência, a missão do homem inteligente na Terra, ela veio para poder usar a inteligência para o bem, né? Eu estou com dificuldade de ler aqui, que eu estou sem óculos, tá? Então, a inteligência, ela vem para o bem, né? Infelizmente, tem pessoas que usam para o lado negativo, mas a inteligência é para ser utilizada para o bem, né, da humanidade. Então, como eu vi uma palestra do Haroldo Dutra falando, a faca tem dois efeitos. Você pode usar ela para matar e ser um grande chefe. Você que vai saber o que você vai utilizar com as coisas aqui no mundo, né? Então, graças a Deus, o nosso companheiro João Lúcio chegou. Ai, ai. Então, a inteligência, nós temos que utilizar ela para o bem, né? Toda vez que nós tivermos algo na nossa vida, estamos fazendo, a campainha toca, que é a consciência, né? Que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, se ela tocou, nós temos que mudar a rota do GPS. Alguma coisa está errada aí, né? Mas pedir sabedoria, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então nós temos muito que aprender ainda, né? Mas o conhecimento, um pouquinho do conhecimento que nós temos, quando algo está errado, a gente sabe que está errado. Aí, às vezes, falta muita humildade, né? Acabar um pouquinho, abaixar o facho com a nossa arrogância, porque isso é difícil, né? Às vezes a gente fala, também não peço perdão. Nós sabemos que o mais prejudicado é nós, né? Então, vamos usar as boas ferramentas para o bem. E vamos passar a palavra para o nosso irmão João Lúcio, com o estudo Kardec e sua missão. Porque esse veio fazer o bem também, né? Então, vamos fazer uma oração aqui para harmonizar e para passar a palavra para o João Lúcio. Que a espiritualidade amiga nos ampare, que possamos conectar com o estudo da noite de hoje, que os nossos irmãos protetores amparem o nosso irmão João Lúcio, que possa passar os conhecimentos para todos nós, que possamos absorver e colocar em prática os ensinamentos cristãos. E agradecer por este momento de estarmos aqui, porque aprendemos e cada dia podemos evoluir, né, para sermos pessoas melhores e aprendemos a noite de hoje. Vamos agradecer muito, porque por ter dado a opção de estar aqui estudando. E obrigado, Senhor, por hoje e todos os dias de nossa vida. Amém.
Senhoras e senhores, boa noite. Dando para ouvir, Shirley, direitinho? Essa máscara não está atrapalhando não, né? Tá bom. Então, aos presentes aqui encarnados e desencarnados, e aos nossos amigos e irmãos internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, no canal do Lares Unidos, é com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, pela oportunidade e ainda mais honrados, porque nós vamos falar sobre Allan Kardec. Allan Kardec, como sabemos, é o codificador da doutrina espírita. Ele não é o inventor, né, do espiritismo. Existem os cientistas que eles inventam determinadas máquinas, né, criam determinadas coisas. E se atribui a ele, a este que criou, ou aquele que criou, a característica do dono, do criador, né? Mas a gente chama e fala que Kardec é o codificador. A palavra codificador vem em código, né? Colocar em código, organizar as ideias que estavam esparsas. E as ideias, na grande maioria, não eram dele, eram dos bons espíritos. E foram eles quem que orientaram Kardec, que foram norteando Kardec para a sua missão, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu vou pôr 2 livros aqui só para segurar o celular, eu acho que sim vai ser melhor, né, do que ficar vendo ele. Vou me nortear aqui para uma pesquisa que eu fiz. Então, Kardec e a sua missão. A nossa querida Soraya leu ali agora A Missão do Homem Inteligente na Terra, né? E, coincidentemente ou não, a gente pegou uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é a 573. Pergunta 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora eu estou me referindo aos encarnados. Tem alguém encarnado aqui? Tem, né? Ou eu estou vendo espírito? Porque tem gente aí que não levantou a mão. Ah, é espírito desencarnado. Tem os desencarnados. Mas aqui, daqui a pouco, esses desencarnados virão, né, através da reencarnação. Então, Kardec perguntou em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Por que a gente encarna? Qual a missão? O que a gente precisa fazer? O que a gente planejou fazer? Será que a gente está dando conta? Né? Será que a gente sabe a nossa missão? De uma maneira geral, olha o que os espíritos responderam. Consiste em instruir os homens, e mulheres também, né? Porque homens aqui é a raça humana, são seres humanos. Então, instruir os seres humanos, essa é a nossa missão, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e indiretos. Olha que coisa interessante, quando a gente vê que nós temos como missão instruir as pessoas. E sempre haverá alguém do nosso lado precisando de uma orientação, de uma instrução. E continua. Em lhes auxiliar o progresso. Tudo aquilo que for feito em benefício do progresso da humanidade é missão dos espíritos encarnados. Em lhes melhorar as instituições. Por exemplo, nós estamos no Grupo Espírita Lares Unidos. É uma instituição. Tudo aquilo que pudermos fazer para melhorar esta instituição vai ser ótimo. Nós temos as instituições, que são as outras igrejas, o que pudermos fazer para melhorar. A gente tem a instituição política. Está numa boa hora para a gente ajudar a melhorar, né? Próximo domingo. Então, é melhorar as instituições. A instituição, por exemplo, da segurança, é uma instituição. O que a gente pode fazer para melhorar? E por aí vai. Essa é a nossa missão. Não é destruir, não é só criticar, não é só falar mal. Mas nós temos como missão melhorar as instituições.
por meios diretos e materiais. Olha só, os Espíritos colocam sobre nós uma responsabilidade que a gente não pode se esquivar. A gente não pode ignorar. Porque senão a gente vai passar para o lado de lá, nossa, eu tinha como missão melhorar, por exemplo, a rua do meu bairro. E eu não fiz nada, nem capinei o meu passeio, né? Mas eu tinha como missão, durante a minha vida, fazer isso e mostrar para os vizinhos que eu gostava da rua, que eu gostava do meu bairro, que eu fazia alguma coisa. Mas nem isso eu fui capaz de fazer. Tem uma pergunta que eu não trouxe, está fora do tema, ou está dentro do tema, né? Em que consiste a missão das pessoas inúteis? Vocês sabem que existem pessoas que se arvoram o direito de serem inúteis e não fazer nada? Esses, com certeza, vão receber as consequências desse fato, desse ato, de não fazerem nada. Não fazem nada para si mesmos, ou só para si mesmos, não fazem nada para a sociedade, não ajudam as pessoas, não instruem as pessoas. A instrução aqui em qualquer nível, pode ser no pedagógico, pode ser na orientação para fazer alguma coisa, na orientação espírita. É interessante que todos nós temos uma missão. Aí continua a resposta. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Existem missões e missões. Uma coisa é a gente chegar aqui e ter a missão, por exemplo, de dirigir aí a reunião. Isso é importantíssimo. A missão também de aplicar o passe. Existem missões e missões. Mas existe um grupo que vem aqui toda terça-feira pela manhã com a missão de deixar aqui, ó, limpinho. Eu não estou vendo um papel no chão. Um pedacinho de folha no chão. Não tem um banco empoeirado. Olha que missão. Tem uma equipe. Toda terça-feira vem para cá fazer a limpeza. Tem alguém aí que participou dessa missão hoje? Ah, aqui, ó, que bacana, tá vendo? Olha que importante a missão. Por exemplo, existe uma missão mais importante do que a outra? Isso vai depender do contexto. Imaginemos um médico, cirurgião cardíaco. Ele está lá com o peito aberto do seu paciente, trabalhando ali nas artérias, bisturi aqui, aparelho, pedindo, né? Quem é mais importante ali naquela hora? O cirurgião ou o anestesista? Alguém tem dúvida que é o cirurgião? Porque o cientista, o anestesista já passou da etapa dele, isso é importante. Ali, o paciente, eu disse, ele está com o peito aberto. O cirurgião está ali fazendo as intervenções. Quem é mais importante ali? É claro que é o cirurgião. Agora, quando o cirurgião saiu de casa e foi com seu motorista, qual que era a missão do motorista? Levá-lo até o hospital. Naquele exato momento, qual missão que era mais importante? A do médico que estava ali de passageiro, para ser levado para o hospital, ou a do motorista? A do motorista, não há dúvida. Por quê? Se o motorista resolve bater o carro, se o motorista tem um aneurisma, tem algum problema, olha só, existem missões e missões. E não tem como mensurar qual a missão que é mais importante, se é esta ou se é aquela. O dono da padaria, que investiu mundos de dinheiro em várias padarias, na hora de investir, de pensar no negócio, de pensar em quem ele vai contratar, quem é mais importante? Neste exato contexto da elaboração e planejamento, o padeiro ou
o dono, essa pessoa que vai investir? Existe opinião contrária dela? Eu não acho que é o padeiro, eu acho que é o investidor, a pessoa que projetou a padaria, o que pensou. Mas na hora da execução do pão, quem é mais importante, o padeiro ou o dono da padaria, que só investe, só planejou? É claro que é o padeiro, porque é ele que vai fazer o pão. Percebe que eu estou querendo colocar aí as diferenças das missões e acabar com essa coisa de que uma é mais importante que a outra? Sabem por quê? Na vida do Espírito, todos deveremos experimentar missões, funções. Uma hora serei um advogado, uma advogada, um médico, um engenheiro, um pedreiro, um carpinteiro, um peão, um padeiro, um caixa, um motorista, para que eu possa experimentar, enquanto espírito imortal, as diversas funções que aquela sociedade me permite realizar para a minha própria evolução. Porque imagine se o mundo fosse todo de médico, ou se o mundo fosse só de advogado. Percebe? Que não existe missão mais importante que a outra, então vai depender de quê? Do contexto, do fato, da situação. Soraya. Põe para ela ali, para ela falar para todo mundo. Você comentou do cirurgião. A cirurgia geralmente é programada e tem a sala X que vai ser operada, realizada a cirurgia. Se ela não estiver limpa também, não tem cirurgia. Eu digo assim, vamos começar, que a pessoa acha que é um servicinho, né? Perfeito. A limpeza é um serviço bobo. Limpeza, se a sala não estiver preparada, perfeito, nem cirurgia tem. Então, tá vendo? Preparar a sala. Missão. Quem é mais importante? Quem vai preparar a sala ou o cirurgião que ainda nem chegou tem de carro? Vê como que a gente troca os valores? A gente não percebe da missão do ser humano, do encarnado, aqui no planeta Terra. E continua. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. São os Espíritos nos falando. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. Olha só. E continua, tem mais coisa. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, por isso que consiste a missão dos encarnados, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Porque é o que Deus quer. É o que Deus quer de cada um. O que não quer dizer que se você não está satisfeito na sua missão, naquilo que você está fazendo, você tem pleno direito de mudar e realizar num outro contexto, numa outra situação, uma missão. Porque se Deus permitir, se precisar, você poderá fazer. Assim é o progresso. Tem pessoas que se cansam de determinada profissão, aposentam, né? E vai jogar xadrez lá na Praça da Praça 7. É uma praça de Belo Horizonte. Isso é loucura, né, gente? A pessoa quer aposentar para ficar jogando. Não, se aposenta daquela profissão. Hoje, a turma se aposentando aí com 65, 70 anos, vai viver até os 95, vai ficar o quê? Dormindo, vai adoecer. Adoece a cabeça, adoece o corpo. Vai fazer outra coisa. Dá tempo de fazer a faculdade, dá tempo de fazer um curso, dá tempo de cumprir uma nova missão. Por que não? Se for dos desígnios da providência, olha só que coisa interessante. Cada um tem neste mundo a sua missão. Porque todos podem ter alguma utilidade. Acaba com o coitadinho, com eu não presto, com não sei por que eu nasci. Olha que o Espiritismo nos ajuda a raciocinar. Cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui na Terra. E ficar ligadinho com Deus para poder exercer a sua conforme a vontade dele. Por que a gente está falando de missão? Olha aqui nessa frase.
As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Gerais, de um aspecto geral. Missão, por exemplo, quer cuidar da prole, quer cuidar de uma família. É uma missão que está limitada ali à família, à criação dos filhos, manutenção. Olha o que ele falou para Kardec. Se você renunciasse, outro vai realizar essa tarefa. Porque quem que estava designando? O governador do planeta Terra. Quem planejou a vinda do Consolador, que é a vinda do Espiritismo, há mais de 2000 anos atrás? Foi Jesus. Porque ele prometeu, está lá escrito em João, e eu vos enviarei outro Consolador. Outro porque ele era um. Mas ele foi e eu vos enviarei outro Consolador. Que vos fará relembrar tudo o que eu vos tenho dito. É o que faz o Espiritismo. E muito mais. Designou Kardec, mas ao lado de Kardec, gente, tinha muita gente que, se ele desistisse, outro o faria. Eu acho, na minha opinião, que seria um deles, seria Leon Denis. Vocês conhecem Leon Denis? Leon Denis é um grande espírita, contemporâneo de Kardec. Na época de Kardec, ele era novinho. Era só adiar mais uns anos. Mas ele escreveu tantas obras, e ele é tão importante para o Espiritismo, que se vocês pegarem as obras para ler, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo, e alguns outros livros de Leon Denis. Guardem esse nome e leiam também Leon Denis. Eu, na minha singela opinião, acho que poderia ser. Mas tinha outros, tinha Camille Flammarion, tinha Gabriel Delane e diversos outros que estavam ali contemporâneos de Kardec ajudando na codificação. Então a missão de Kardec foi tão bem cumprida, passados que são mais de 160 anos, nós estamos aqui fazendo o quê? Estudando Allan Kardec. Imagina o que ele estaria perdendo? A humanidade vai reverenciar Kardec como uma das pessoas mais importantes que passaram pelo mundo. Não louvá-lo, endeusá-lo, não, ele é um espírito evoluído. E hoje a gente fala de Allan Kardec. Se ele tivesse renunciado à missão, iríamos falar de outros, ou de um outro nome. Mas ele cumpriu. E durante mais de 10 anos, na verdade foram 14 e pouco, ele se dedicou a apresentar ao mundo a codificação espírita, ou o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando ele coloca o item Espiritismo, ele fala assim, Espiritismo, ou doutrina espírita, viu gente, é a mesma coisa. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É uma ciência, então, não é uma coisa de aventureiro, é uma ciência que produz conhecimento, que fomenta conhecimento, que experimenta, que observa, que traz resultados. Então, é uma ciência conforme a biologia, a química, a medicina, etc. Então, o Espiritismo é uma ciência, olha o que Kardec fala. Ele já havia falado que era a ciência lá no que é o Espiritismo. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1854, ele fala que é uma ciência. Ciência nova. Não que os fatos espíritas, até então, não existiam. Sempre existiram. Os fenômenos espíritas sempre existiram.
A comunicação, a reencarnação, que é também um dos princípios, sempre existiram. Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, é uma ciência nova que vem revelar aos homens, aos seres humanos. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. Tirar o véu. Mas eu não vou tirar minha máscara. Tirar o véu, revelar o que estava escondido. Toda ciência faz isso. Mas o que fez o Espiritismo? Qual que era a missão do Espiritismo? Tirar o véu, revelar, por meio de provas irrecusáveis, não vai dar mais para a gente ignorar ou deixar ou falar que é mentira ou invenção, o quê? A existência e a natureza do mundo espiritual. Ponto. Mundo espiritual é para onde nós vamos, encarnados. É de onde nós viemos antes de nascer. É onde está a população desencarnada aqui agora. É uma realidade que existe com a nossa. Mundo físico. Mundo físico. Os sentidos captam o som. O atrito com a matéria. O ar que respiramos, a eletricidade. Isso tudo pertence ao mundo físico. O corpo que nós temos. A quantidade de vezes que o nosso coração bate, bombardeando o sangue. Tudo isso aqui é matéria, é físico. E o mundo espiritual é o mundo do lado de lá. Continuaremos vivos, porque a gente não sai da vida, pode sair da encarnação, mas continua vivo, com o perispírito. Tem muito espírito aqui, mas com o perispírito. E outros, nós encarnados, temos o corpo físico, perispírito e espírito. Então, o Espiritismo revela aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual. Não inventou. O Espiritismo não inventou o mundo espiritual. A química, por exemplo, ela inventou os elementos químicos? Não. Quais? Falam aí alguns elementos químicos para mim. Oi? O ferro, oxigênio, carbono, hidrogênio, dióxido, urânio e etc. Né? Da tabela periódica. A química não inventou, ela não criou isso. Ela descobriu, ela revelou. Como a física revelou as leis da física. O Espiritismo revela a existência e a natureza do mundo espiritual. Tirando toda aquela coisa de maravilhoso. Ah, será que existe? Ah, eu vou descansar. Uma das tolices que a gente ouve muito falar quando você vai em enterro, né? Ah, o fulano foi descansar nos braços do Senhor. Isso não existe não, gente. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também, falou no Jesus. O espírito sai do corpo, mas não sai da vida. Continua fazendo as coisas, trabalhando, estudando, se relacionando. Não existe essa inércia que a gente criou para morrer e descansar nos braços do Senhor. Aí a gente começa a perceber quanta ignorância espiritual reina na mente e no coração das pessoas. Por isso o Espiritismo veio. Para mostrar para a gente, ó, não é bem assim não. Não é bem assim não. A missão de Allan Kardec era mostrar para o mundo a realidade do mundo espiritual. E, continua aqui, as relações com o mundo corpóreo. Desmistifica, sai do mundo do maravilhoso e do sobrenatural, para mostrar para a gente que isto é natural.
se comunicar com o mundo dos espíritos, com aqueles que estão do lado de lá, e vice-versa. Isso pertence à vida e sempre existiu. O Espiritismo chamou isso de mediunidade. Olha a contribuição de Allan Kardec. Foi ele que deu esse nome, mediunidade. Até então não existia a palavra mediunidade. Mas sempre existiu o fenômeno, a comunicação. Kardec organizou aquilo que estava disperso, coordenou, codificou mediunidade. Se ele chama de mediunidade a faculdade, de médium, aquele que possui a faculdade. Intermédio, intermediário entre os dois planos da vida. E da mesma forma ele propõe a palavra reencarnação. Não existia essa palavra como reencarnação. Existia paligenesia, né, que se falava, nascer de novo. Mas reencarnação também é o neologismo que Kardec apresentou. Embora ele também, no início, nem ele mesmo sabia que ele ia defender essa ideia. Porque ele não era reencarnacionista. Enquanto Allan Kardec, não. Pode ter sido, enquanto naquela encarnação, não. Ele pode ter sido lá como druida, que parece que os druidas eles eram reencarnacionistas. Mas deveria ser um tema em que ele era, de algum modo, afeito. Ele estava próximo. Mas foram os espíritos que sugeriram pesquisas, respostas, etc. E ele entendeu que a reencarnação é uma das maiores bênçãos da vida. Ai de nós, se não fosse a reencarnação, conjugada ao esquecimento do passado. É uma das maiores bênçãos da misericórdia de Deus para todos nós. Espíritos em evolução, advindos, sabe lá Deus de onde, né? As coisas que fizemos, que deixamos de fazer, e hoje nos reencontramos aqui, ligados às pessoas, muitas das quais prejudicamos imensamente no passado. Mas Deus nos dá a bênção de refazer isso através do amor, da ajuda, daquela missão que a gente falou, de resgatar aquele mal feito do passado. E para isso nos dá o quê? O esquecimento. E tem gente ainda que questiona isso. Eu não lembro. E é melhor você não lembrar, fica tranquilo. Um dia você vai lembrar, mas quando você tiver condição. Você imagine se você, ao receber uma criança, um filho, vê que ali está chegando uma pessoa que te matou, te assassinou. E você lembra. O que você vai fazer com essa criança? E existe esse caso, caso de Segismundo, reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, é isso. Ele assassinou o pai em reencarnações passadas. E o pai estava muito resistente a recebê-lo. E eles tiveram reuniões no plano espiritual, antes de nascer, a mãezinha e o pai, né? Formavam um trio amoroso. Leiam, Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Como que ajuda a gente a compreender? E apliquem isso no dia a dia. Por que eu estou com fulano, com Beltrano? Por que eu não escolhi coisa melhor? Mas na época a gente estava tão feliz, né? Paixão é fogo, né? Será que Deus errou? Não errou, não. Eu posso ter errado na escolha lá atrás. Mas eu não era tão lúcido, não era tão bobo. Eu era tão bobo, né? Eu não era tão lúcido. Mas Deus não errou. Colocou no meu caminho, ou me colocou no caminho do outro ou da outra, acertando os pontos e me oportunizando o reajuste. Claro que existem questões patológicas, né? A gente não é obrigado a ficar com a pessoa que nos maltrata, que nos violenta. Claro, não é nada disso.
Mas a gente precisa ter paciência, tolerância, compreensão maior, porque existe uma missão a ser realizada. À toa não foi que Deus me colocou ali. Então, Allan Kardec apresenta ao mundo uma doutrina que haverá de resgatar e está resgatando os ensinamentos de Jesus. Por isso que o Espiritismo é cristão. Por isso que o Espiritismo tem como Jesus modelo e guia. O Espiritismo resgata os ensinamentos de Jesus para a mentalidade atual. Como eu disse, ele foi prometido pelo Cristo. Jesus prometeu a doutrina espírita. Ele também não falou doutrina espírita, não, viu, gente? E nem espiritismo. Não existiam essas palavras, foi Kardec também que cunhou. Foi Kardec quem criou a palavra espiritismo, doutrina espírita, para identificar essa nova doutrina, que trata dessa realidade, para diferenciar. E ela é diferente, porque ela é uma outra ciência. Kardec pensava muito num processo educacional que pudesse atender às necessidades humanas do ser humano, começando da criança, começando dos adultos, dos jovens. Kardec, desde cedo, pensava em elaborar um plano de educação que servisse para a humanidade. O nome dele de batismo foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Francês, nasceu no ano de 1804. 1804. E alguns nomes são importantes para a gente entender a trajetória e a influência que sobre Kardec, sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, foram, de algum modo, tocaram de algum modo a sua existência, o influenciaram. Voltando ao ano de 1592, nós temos aqui um grande educador, que a turma da área de letras, da pedagogia, sabe da influência e da importância desse espírito, que foi Comênios, educador encarnado. Né? O nome completo dele, vamos ver se eu sei ler, Jean Amos Comênios. Como diz aqui no texto que eu escolhi, uma figura notável na educação. Ele nasceu em Morávia, tcheco. Ele revolucionou a pedagogia, não apenas em seu país, mas em toda a Europa. Lembrem deste nome. Porque lá na frente nós temos Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era apaixonado por educação, Comênios era apaixonado por educação e crianças. Isso em 1592. Seus ensinos e seu trabalho se concentrava na formação das crianças e dos jovens. Ele mudou-se para a Holanda e o primeiro livro dele foi Orbis Pictus. Depois vocês pesquisem. Eu pesquisei esse livro, ele tem algumas gravuras, porque até então não se usava gravura nos livros. Então, ele, através das pesquisas, experimentos, ele colocou as gravuras e explicava. Aí ele viu que os resultados são ótimos. Parece coisa mesmo da Idade Média, né, antiga. Mas a gente fica perguntando, de onde vêm esses livros ilustrados? Quando você pega um livro ilustrado com a explicação, essas coisas não surgem do nada, não. Alguém tem que ter a missão de trazer e revelar o homem. Primeiro livro infantil com ilustrações e a primeira revista educacional. Esse tal de Comênios. Na sequência, em 1712, a gente vai descobrir um outro importante educador, pedagogo, filósofo, que foi Jean-Jacques Rousseau, que também foi beber em Comênios princípios fundamentais para a sua filosofia, para a sua forma de entender a vida.
Ele escreveu o livro Emílio e estabeleceu as bases para o processo educacional para adolescentes e jovens, Rousseau. O trabalho de Rousseau propôs que a melhor maneira de educar infantis ou infantes e adolescentes era por meio do que ele chamou de um amor educacional. Olha só. Quando se tem a oportunidade de se dialogar com jovens, ao invés de lhes impor, expor. Olha que nós já sabemos o que precisa fazer, né? Por que a gente ainda não faz? Passando rapidamente por Comênios, por Rousseau, nós vamos encontrar uma outra personalidade muito importante na área educacional, que é Pestalozzi, ou Pestalozzi. Johann Pestalozzi. Na educação durante anos, e a influência dele foi marcante. Pestalozzi, uma renomada figura educacional, fundou uma faculdade na Suíça, no castelo de Verdun. Ele enfrentou, com certeza, grandes desafios, mas teve sucesso. Em 1815, ou 1814, 1815, ele recebe aquele jovem que nascera em Lyon, em 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que futuramente seria Allan Kardec. Mas ele nasceu, o nome de batismo dele é esse, Hipólito Léon Denisard Rivail. E vai estudar em Verdun, era de Paris, faz fronteira com a França. Ele vai estudar com Pestalozzi, que havia aprendido com Rousseau, que, por sua vez, aprendera com Comênios. E agora Kardec, ali para receber de Pestalozzi, cujos princípios educacionais e pedagógicos, até hoje, são estudados como fundamentos da pedagogia da educação nova. A turma de letras e pedagogia sabe perfeitamente sobre isso. Mas o mundo parece desconhecer que nasceram homens, mulheres, com determinadas missões, cujo objetivo não era apenas um grupo, é a humanidade. E esse relógio parece doido, porque ele não para. Né? Então, ele se tornou o jovem Rivail, aos 9 anos de idade, na sequência ali, ele se tornou um dos alunos mais notáveis de Pestalozzi. 9 anos, gente. Né? 9 anos. Ele já começou a mostrar ali para o Pestalozzi identificou um espírito altamente interessado no processo educacional, sintonizaram-se. Claro que ele investiu. E continua. Depois que cresceu, o jovem Rivail retornou a Paris. Fundou escolas para levar o pensamento pestalozziano para a França. Olha só. Em 1822, Rivail criou a escola de primeira série, que introduziu significativamente ideias de Pestalozzi na França. A visão do homem, né? Ele já estava ali interessado no processo educacional. E ele foi para onde? Para as escolas. Ele foi para onde? Cultuar a mente infantil, trabalhar a mente jovem. Eduque o jovem de agora para que você não tenha problemas. Crie escolas para você não criar penitenciárias e hospitais. Parece que a gente não entendeu isso até hoje, né? Parece que a gente não entendeu isso até hoje. Criamos penitenciárias e mais penitenciárias, hospitais. E a educação? Estamos fazendo? Isso é chuva? Se for chuva, não, né? É o vento. Chuva vai ser um milagre, né? Chuva.
podia fazer uma dança dos índios aqui depois da chuva, né? Para ver se ela vem. Mas eu vi uma reportagem hoje falando que só vai ver dia 30 de novembro. Eu falei, não, é demais, Senhor. Né? Aí é demais. Mas Deus sabe o que faz. No entanto, foi o Instituto Rivail, então ele criou o Instituto Rivail, fundado por Hippolyte Léon Denis Rivail, entre 1826 e 25 e 26, que ganhou mais destaque devido ao foco da relação professor-aluno e na educação de jovens aprendizes. Interessante ver essas raízes de Kardec, né? Ver aquilo com que ele se ocupou e preocupou durante toda a sua vida, até chegar aos 50 anos. Editou livros, propôs uma revolução na área de educação da França, foi ouvido, foi seguido. Vários dos seus livros, ele era poliglota, falava o alemão fluentemente, diversas outras línguas. E aos 50 anos, começou a sua grande missão, que era trazer para o mundo o Espiritismo. Foi convocado por Jesus. Foi chamado por Jesus. Paulo de Tarso, lá em Damasco, na estrada de Damasco, no deserto, Jesus apareceu para Paulo, em pleno sol do meio-dia. E ele brilhava mais do que o sol no deserto. Imagina. Paulo, extasiado, estava indo para Damasco prender e matar Ananias, cristão. Porque Saulo, até então, perseguia os cristãos. Foi o primeiro a perseguir e matar um cristão. E a partir daí, começou todo um processo de perseguição e morte aos cristãos a partir de Saulo. Porque ele era rígido na exigência da prática do judaísmo. E o cristianismo rompe com muitas coisas do judaísmo. Uma delas é trabalhar no sábado, né? Jesus trabalhou, curou. E ele cai de joelhos lá no sol do meio-dia, na estrada de Damasco. Quem és tu, Senhor? E aquela voz responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Imagina. Num átimo, num momento rápido, ele percebe o equívoco. Aquilo que ele estava fazendo, estava, embora defensor da lei, ele já cai ali cego, por conta da luz, com certeza, e pergunta, lá do fundo, que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça? Imagina. Foi um convite direto de Jesus a Saulo. Entre em Damasco, procure Ananias, porque ele vai te ajudar. E a história é narrada nos seus mínimos detalhes pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão. Foi o chamado direto de Jesus. E o Allan Kardec? Jesus apareceu para ele? Será que Jesus apareceu para Allan Kardec, assim como apareceu para Paulo? Pelo menos Kardec não narra isso, não. Nós estamos numa outra época, 18 séculos depois. O que chamou a atenção de Allan Kardec, na verdade, do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, foram os fenômenos que ocorreram no seu entorno. Depois ele veio a saber e revelar que foi no mundo todo. Teve um marco, né? Lá em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, foi divulgado também. O fenômeno das mesas, sons, onde duas jovens presenciaram diversos fenômenos
espiritual, ou espíritas, ou mediúnicos. E aquilo chamou a atenção porque Hydesville era uma cidade de protestantes, e a família era protestante. E era um espírito que estava auxiliando ali na perturbação. Aquilo serviu como marco. E durante 4 invernos, aproximadamente, na França, nos grandes salões, a diversão era fazer a mesa dançar, a mesa pular, a mesa subir. Isso chamou a atenção de diversos pesquisadores, e Allan Kardec foi um deles. Mas o dia que me provarem que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, eu vou lá ver o que está acontecendo. Se não, isso é apenas um conto de carochinha. Foi a resposta que ele deu a um amigo que o convidou a assistir uma das sessões. Olha o pensamento de Kardec, né? Vocês estão falando que a mesa está dançando, está pulando, está saindo, isso, aquilo? Eu não acredito nisso. Mesa não tem cérebro para pensar, nem nervo para sentir. Eu conheço. Mas como era um grande amigo, naquele 1854 ele não foi. No ano seguinte, ele recebe o mesmo convite, com certeza ele ficou sabendo, né? Aquilo estava acontecendo, sendo divulgado nos jornais. Ele resolveu ir em uma das casas onde isso estava acontecendo. E ele percebe, vê o fenômeno. E como pesquisador e cientista, e não brincalhão, e nem quem estava divertindo, ele pensa consigo mesmo, o que está atrás disso? Tem alguma coisa? Não é simplesmente um fenômeno elétrico, mas se for, isso aí chama muita atenção, porque ele pensou, as pessoas passavam debaixo da mesa. Ficou chamado como as mesas falantes, mesas girantes. A teoria espírita narra isso, o livro Obras Póstumas, e diversos outros autores, o que é o espiritismo, daquele criador do Sherlock Holmes. Quem é o criador do Sherlock Holmes? Lembrem. O livro é o que é o espiritismo. Daqui a pouquinho me vem o nome do autor. Temos ele aí, um livrinho desse tamanho. O que é o espiritismo? Ele escreveu esse livro. Então Kardec tomou-se a responsabilidade de pesquisar o que estava acontecendo. Vou pesquisar. Ele recebeu, lá daquele grupo inicial, que já fazia uma pesquisa por muitos anos, mais ou menos 50 cadernos, com perguntas e respostas, porque eles elaboraram uma forma de se comunicar com a mesa, com as mesas. E ali obtinham um sim, um não, uma resposta, e o progresso também já aconteceu. 50 cadernos, perguntas e respostas. E ele pegou aquele caderno, começou a ler aqueles cadernos, ele viu que tinha alguma coisa atrás daquilo, respostas que aqueles que estavam ali presentes não tinham conhecimento para fornecer. E ele resolveu tomar a si a responsabilidade da pesquisa. E foi assim que de reunião em reunião, ele apresenta ao mundo os primeiros resultados daquele trabalho. No Livro dos Espíritos. Na sua primeira edição, em 17 de abril de 1857, com 501 questões, na sua primeira edição. Aí ele apresenta ao mundo um livro, resultado da sua pesquisa, do seu trabalho. Foi criticado? Muito. Mas ele pediu a autorização da Igreja da França para editar o livro. Era de praxe que todo livro de pesquisa científica tivesse a permissão, um carimbo da Igreja para editar, para publicar. E o Livro dos Espíritos recebeu, porque era em benefício da humanidade. A Igreja da França permitiu. Mas em 1861, Kardec mandou mais de 300 obras para a França. Foi um livreiro que pediu para divulgar e vender.
Ele mandou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, que já tinha esses livros, Revista Espírita. Quando chegou na alfândega, o bispo de Barcelona ficou sabendo que as obras espíritas estavam entrando na França. Como se pudesse bloquear, né? Mas aquelas ali ele resolveu, em plena praça pública, talvez no último ato de selvageria da Inquisição, ele reuniu a multidão e mandou atear fogo nas obras, porque a Igreja da Espanha não permitiu. Mas a vida é surpreendente, porque muitos curiosos resolveram ir ali na onde estava queimando. Por que está queimando? Conseguiram pegar várias obras. Ainda o fogo estava pegando, e aquilo serviu para fomentar a curiosidade ainda mais das obras espíritas, porque os que pegaram se interessaram e foram espalhando. Não adiantou nada. Não adiantou, gente, que eu não sei se você sabe, com Chico Xavier, em Uberaba, tinha um padre que gostava muito do Chico. Devia ser padre espírita, católico espírita, né? Mas ele ajudava as obras do Chico, colaborava com o Chico. Ele era praticamente um seguidor do Chico, mas era o padre católico. Tive certa vez na Mansão do Caminho, lá no Divaldo, coincidentemente, numa semana em que toda noite ele fazia palestra. E eu assisti uma daquelas palestras, e ele revelou que este padre é o bispo de Barcelona reencarnado. Destruiu lá e estava construindo aqui. Para a gente ver que a missão do Espiritismo é a humanidade. Kardec, na verdade, até então, Hipólito Léon Denis Rivail, ao divulgar o seu primeiro livro, ou o livro da doutrina, ele não pôs lá o nome Hipólito Léon Denis Rivail, que era o nome dele de batismo. Ele escreveu Allan Kardec. Ele usou esse apelido, ou este nome. Sabem por quê? Porque na própria França, no continente das Galhas, né, que ali é uma região, ele foi um sacerdote druida. Ele ficou sabendo disso por revelação espiritual. E ele se chamava Allan Kardec. Aí ele resolveu colocar o nome Allan Kardec, que era um atestado para a humanidade. Eu sou um espírito reencarnado. Vou colocar o nome de Allan Kardec para não confundir com minhas obras literárias, minhas obras escolares, pedagógicas, porque também essa obra não é minha, eu não estou sozinho nessa obra. Foi aí que surge também Allan Kardec, junto com a edição do Livro dos Espíritos. Vocês poderiam perguntar, mas se a primeira edição surgiu com 501 questões, por que hoje que o Livro dos Espíritos que a gente estuda aqui, isso aqui tem 1019, mas a A, B e C dá 1100 por aí assim? Tem pergunta que tem até D, né? É porque em 1860 ele fez uma revisão da obra e ampliou. A segunda edição de O Livro dos Espíritos é a de 1860, é essa que nós temos traduzida. Por isso que são 1019 questões. Mas quando ele saiu, foram com 501 questões. Se vocês quiserem depois fazer um comparativo, peguem no site da FEB, o francês da primeira edição, o francês da segunda. Eu de vez em quando faço isso. Porque eu vejo algumas perguntas, vejo nessa edição atual, será que estava lá na primeira? Algumas não estavam, outras estavam. A reencarnação, com certeza estava, porque eu já pesquisei isso. Então, a missão de Allan Kardec é o mundo, não era um grupo, não eram os franceses. Haja vista que hoje o número de espíritas e centros espíritas maior do mundo é o Brasil, celeiro do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se a doutrina espírita é de 1857, a preparação para
trazer o Espiritismo para o Brasil foi antes. Foi antes da descoberta do Brasil. Se vocês quiserem estudar um pouco sobre isso, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, Humberto Campos. Ele narra sobre a descoberta do Brasil, a importância e por que o Espiritismo viria para cá. Nem tinha nascido o Espiritismo. Olhem, como é o planejamento de espírito superior. Como os espíritos agem para que as coisas aconteçam. Compete a cada um de nós, na nossa missão, aqui na Terra, enquanto espíritas, auxiliar Kardec a continuação da obra, principalmente estudando para entender melhor. E quem estuda, compreende e pratica. Acho que a lição do Evangelho de hoje é essa. Vamos conhecer o Espiritismo para que a gente possa cumprir, cada um, na sua vida, a missão que Jesus nos deu, colaborar com Ele na grande obra de reformulação do planeta Terra. Esteja você onde estiver, com quem estiver, temos sobre nós esta grande missão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. João Lúcio, para completar aqui, né, no caso, o tema de hoje é Kardec e sua missão. Tem os espíritos que vêm com a missão, né, mundial, mas todo mundo vem com a missão, né? Nós temos a missão de ser bons pais para guiar os filhos, ser bons companheiros no trabalho. Tem a missão aqui na casa, Chico Xavier, todos sabem da história dele, como ele trabalhou. Aqui tem muitas tarefas na casa, às vezes a gente veio e pediu lá uma missão pequenininha. Vamos fazer o melhor possível, né? Às vezes é uma missão só do sábado. Vamos fazê-lo o melhor que tem. Tem a equipe aí que marca as palestras o ano todo. Antes do ano acabar, já estão pensando no outro ano. Aí vocês sentam aqui, mas já está tudo programado, tem uma equipe que já providenciou. Tem a equipe do passe, tem tarefas na casa, que é a limpeza, terça-feira, 8 horas. Tem a campanha do quilo. Então, se a gente não conseguir fazer bem feita aquela missão pequenininha, nós não vamos chegar numa missão grande. Não vai não. Não tem jeito de você não estudar na escola e querer fazer o mestrado. Tem que ser pequenininho. Então, quando aparecer uma oportunidade, vamos fazer o melhor. Essa missãozinha pequenininha, ela vai ser, tudo começa com um grãozinho, né? A sementinha para ser plantada. Então, vamos fazer o nosso melhor. Tudo que tem as tarefas aqui na casa, que são várias, vamos fazer o nosso melhor, porque fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso lema. Então, agradecer, né? Pode pegar. Então, agradecer ao João Lúcio por estar aqui mais uma vez. Hoje era dia dele cantar, sabe? Pois, vim rápido para ver ele cantando. Mas agradecer, João Lúcio. Nós sabemos que podemos contar com você, sabemos até o endereço, nós te buscamos em casa. Então, vamos interromper aqui com oração e depois eu vou dar uns recadinhos, tá? Para poder despedir dos nossos colegas aí do YouTube. Então, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de aprender. Sempre estamos para aprender mais e mais. E saber que Deus sempre está amparando todos nós, colocando missionários aqui. Esses, sim, têm que ser os nossos seguidores. Pessoas que vão ajudar a elevar os nossos espíritos. Iluminai todos aqui presentes, que possam retornar para os lares e que possamos voltar várias terças-feiras para aprender e colocar em prática todos os ensinamentos e agradecer essa casa que tanto nos ajuda com os ensinamentos do Cristo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, hoje, agora e sempre, que assim seja.